Sejam bem-vindos, queridos e queridas, que vêm partilhar conosco esse bate-papo desta noite de quinta-feira. Mais uma vez a gente se encontra, agora aqui pelo Facebook, para partilhar, formar, para buscar um aprofundamento da nossa fé a partir do magistério do Papa Francisco. Nós vamos começar hoje uma nova série de lives, uma nova série de bate-papos sobre a Laudato Si, que é a encíclica ecológica, a encíclica social do Papa Francisco. Sobre a mesa está a Laudato Si, e é isso que nós queremos aprofundar nas lives de quinta-feira à noite, sobre a mesa, a partir de hoje. Bem-vindos todos que estão aí conosco, participando. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Você pode participar conosco aí do nosso bate-papo, deixando nos comentários a sua pergunta. Hoje nós temos a alegria de acolher para o nosso bate-papo o Frei Rogério Pereira Xavier. O Frei Rogério, que já está aqui conosco, fala hoje direto do Chile. O Frei Rogério é brasileiro, mas está lá no Chile. Boa noite, Frei Rogério. Boa noite, tudo bem? Uma alegria. Seja bem-vindo, bem-vindo. Eu diria a nossa diocese, porque é uma live que nós fazemos a partir da Coordenação Diocesana de Pastoral para receber o magistério do Papa Francisco, aproveitando esse tempo de pandemia em que nós estamos todos em casa, mas eu tenho certeza que tem muita gente além das fronteiras da nossa diocese, além das fronteiras do Brasil, como você, né? Sem enrolação, vamos já começar a nossa conversa. E eu queria, em primeiro lugar, apresentar o Frei Rogério para vocês. Vocês estão vendo aí esse barbudo, mas acredito que muito pouca gente, se não ninguém, te conhece ainda por aqui. Essa é uma boa e grata ocasião para isso. Obrigado. O Frei Rogério Pereira Xavier é brasileiro, mora em Roma, mas está no Chile, exilado por causa da pandemia. Mas no fim do exílio, porque afinal de contas hoje ele conseguiu fazer o check-in para voar amanhã de volta a Roma. E mesmo nessa véspera de viagem, ele bate esse papo conosco. Frei Rogério nasceu no ABC Paulista, mas tem as raízes no Nordeste. E aqui a minha menção saudosa e honrosa ao seu Ivo e à Dona Maria, dois queridos, não só do Frei Rogério, mas meus também, né, que são os pais do Frei Rogério. Frei Rogério, antes de tudo, é cientista. Fez farmácia, é farmacêutico, mas a luz de Deus brilhou mais forte. E ele se tornou frade menor conventual, franciscano. E é aí que nós nos conhecemos, há 25 anos atrás. Hoje ele é o definidor geral da ordem, conselheiro geral da ordem para a América Latina. E por isso é que ele está no Chile. Foi visitar uma fraternidade, veio o vírus e prendeu ele lá. Ele gosta de ser apresentado como peregrino, né, itinerante. É um apaixonado pelo caminho. Já fez o caminho de Aparecida não sei quantas vezes, já fez o caminho de Santiago de Compostela não sei quantas vezes, já fez o caminho de Assis, o caminho de São Francisco, também não sei quantas vezes, porque ele até já morou lá em Assis. Ele vive no caminho, está sempre na estrada e também nos aeroportos. Mas é também teólogo e filósofo. Vocês verão
que no campo da reflexão ele está em casa. Frei Rogério, meu irmão, meu amigo, bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho uma ótima lembrança sua. Poucas pessoas nós lembramos a primeira vez que viu. É muito difícil a gente lembrar. A primeira vez que eu te vi, você estava assim. Eu lembro com exatidão de milímetros a primeira vez que eu te vi, que você chegou e eu tinha que escrever seu nome, Paul com O. Eu me lembro. Nunca vou me... É muito feliz. Paul com O. E eu me lembro até da sua reação inconsciente. Lembra qual foi? Não lembro. Esse cara deve ser insuportável. Que fantástico isso. Isso se e passaram depois nos tornamos bons amigos, graças a Deus, há 25 anos. 25 anos. Preparando essa live, eu fui fazer as contas, sabe? E cheguei assim, 25 anos. No momento eu pensei assim, mas só 25? Parece que tanta coisa já passou. Exatamente. Mas depois eu fui ver que 25 é mais da metade das nossas vidas. Das nossas vidas. Então é um bom caminho percorrido na fraternidade, lado a lado. Antes de te passar a palavra, Frei, sim, dar aqui uma boa noite para a Márcia Aparecida, para o Pedro Henrique, para o Paulo Sérgio, para os meus pais que estão te assistindo aí também, para a Gisele, sim, para Simone de Baipendi, para Miriam, nossa secretária diocesana de pastoral, que hoje está participando de folga, porque os comentários eu os recebo aqui agora, já que nós estamos fazendo no Facebook. Para Cirlei, que acabou de sair aqui da transmissão da missa, mas já está nos assistindo. A Dani Ramos, lá de Caxambu também. A Márcia Aparecida, a Marília Leal, da Pastoral da Educação, a Maria José Felipe, a Silene Bertoli, lá de Varginha, muito bem, Sirlene, o Marcelo da Jane e a Lúcia Vieira, também de Caxambu. Já temos bastante gente aí, quase 60 pessoas. Essas são o Luciano Castro. Olha, muito bem-vindo, Luciano. Esses são os que nos cumprimentaram ali. Sem mais delongas, Frei Rogério, como é que o senhor nos apresenta hoje a Laudato Si, esta encíclica social do Papa Francisco? A palavra é sua. Sim. Eu fiz uma série de anotações, como quando o Jean me apresentou, quando ele me chamou. Eu sou filósofo, né? Eu circulo muito pouco no mundo da teologia e eu fiquei pensando, mas eu vou falar de uma encíclica, eu não estou acostumado a falar. Eu falo sobre filosofia, falo sobre política, falo sobre outras coisas, mas não sobre textos magisteriais. Mas o Papa Francisco é uma exceção, né? O Papa Francisco, para mim, é uma exceção porque ele tem um discurso que enche meu coração de alegria, né? O pontificado do Papa Francisco, para mim, pessoalmente, é uma alegria profunda. E vamos falar sobre a encíclica, algumas impressões. Conversando com o Jean, ele me falou, não, é uma introdução. Então eu pensei em um monte de folhas aqui, eu pensei em dar um panorama e talvez apresentar mais os pontos, digamos assim, que são mais importantes, mas que eu acredito que tenha maior incidência na vida das pessoas. Bom, primeira questão e eu acho que esse foi um dos motivos que o Jean me convidou, é o título, né? Laudato Si, né? O título Laudato Si, ele tem uma ressonância muito importante para nós franciscanos, para todo o movimento franciscano, que é o famoso Cântico das Criaturas, Cântico do Irmão Sol, que inicia-se exatamente assim, Laudato Si, louvado seja, né?
É muito importante esse texto, porque é um texto que não foi escrito em latim, é um texto que foi escrito, é o primeiro testemunho escrito da língua italiana, é estudado nas escolas na Itália. E esse texto tem uma importância também muito grande em toda a espiritualidade franciscana. E Papa Francisco escolheu chamar Francisco. E não só tem o nome Francisco, como também, sendo um jesuíta, busca escavar no solo franciscano algumas intuições importantes. Primeiro, está na moda falar de ecologia. Está na moda falar de ecologia, mas não é porque está na moda que o Papa Francisco escolheu isso. É uma preocupação muito grande que ele já tinha antes, enquanto ele era o arcebispo e cardeal em Buenos Aires, mas também porque é algo que necessita se falar no momento que nós vivemos. Bom, lá o Cântico das Criaturas para São Francisco, né? Primeiro, todos conhecemos, né? O Jean falou que no final vai colocar o Cântico das Criaturas para se ouvir, mas todos nós conhecemos. Louvado seja pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pela água, pelo fogo, pelo vento, e louvado seja, louvado seja. Num primeiro momento, nós podemos imaginar que esse cântico é apenas bonitinho, é um cântico bonitinho, mas ele revela, além de ser bonito, literariamente bonito, ele revela toda a cosmologia que o simples homem Francisco de Assis tinha. Ele não era um teólogo, ele era um iletrado, mas ele tinha uma relação com Deus muito estreita. A experiência de Deus de Francisco faz com que ele perceba essa fraternidade universal. Ele escolhe que os frades sejam chamados frades, irmãos. Assim como o irmão é o sol, assim como a irmã é a água, assim como a irmã é a lua, com uma exceção, a mãe terra. Ele chama todos de irmão e chama a mãe, a terra, de mãe, a maternidade que está presente em muitas culturas, a fecundidade da terra. São Francisco mostra que todos nós temos algo em comum, temos algo para nos comunicar, e esse algo, para São Francisco, é Deus. Todos somos filhos do mesmo Deus. Então, quando lemos o Cântico das Criaturas, não é um cântico somente ecológico, na maneira como nós entendemos ecologia hoje. É, sobretudo, um cântico ao Criador. É um cântico que nos remete a essa relação estreita que nós temos, nós e o nosso Criador, né? E, por fim... Talvez a gente possa dizer que seja um cântico ecológico na perspectiva do Papa Francisco, né? Na perspectiva da ecologia integral, que vai aparecer nessa encíclica. É ecológico. Quando eu falo aqui ecológico, não tem nada negativo. Eu acho muito interessante o movimento ecológico. Eu acho que o movimento ecológico, capitaneado, por exemplo, pelo Greenpeace e por outros, ele nos oferece a oportunidade de colocarmos em discussão. Esses dias mesmo eu estava lendo um texto do Ailton Krenak, que é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas ele é indígena da tribo Krenak, aí de Minas Gerais, do Rio Doce, e ele falava exatamente disso. A espiritualidade Krenak também é embebida dessa irmandade universal, né? Então, o Papa Francisco toma esse texto, toma o texto da inspiração franciscana e atualiza, e dá uma roupagem nova, que dentro do franciscanismo já existiam muitos outros que já estavam falando isso, né? E talvez o inaugurador dessa discussão no universo franciscano é Leonardo Boff, com o Grito da Terra, que é dos anos 90. Já existia essa discussão em curso. Na verdade, o Papa Francisco, ele recolhe essa tradição franciscana, recolhe toda uma discussão sobre ecologia e dá uma roupagem social. Essa é a grande novidade.
Ele poderia ter escrito um texto, quando se iniciou a discussão que seria feita uma carta ecológica, eu imaginava que ia ser uma carta ecológica e seria lindo. Só que aí, quando nós recebemos o texto, fala de ecologia, mas, na verdade, o Papa está falando sobre social. A gente já vai falar mais para frente, né? Ele tá denunciando determinadas posturas que a nossa sociedade organizou-se em torno e não sabe como sair dessa encruzilhada, desse labirinto. O Papa Francisco nos convida a dar uma olhada diferente ao que nós chamamos de ecologia e ao que nós chamamos de sociedade, né? E denuncia, assim como ele fez em outros momentos, essas patologias, essas doenças que existem no nosso estilo de vida. Por isso, no capítulo 6º, que é o que eu mais gosto, naturalmente, ele vai falar de conversão, né? Ele vai falar de conversão ecológica, ele vai falar de ecologia integral. Ecologia não é só separar lixo, é pensar diferentemente, é pensar por que eu comprei aquela coisa, desconfiar das utilidades inúteis, do supérfluo, do estilo de vida que nós organizamos, né? E talvez seja muito interessante esse convite para falar sobre a encíclica, exatamente nos tempos de pandemia que nós vivemos. Obviamente, a pandemia é um fato, mas ela denuncia também os nossos estilos de vida, né? Eu estou aqui no Chile há 3 meses, 110 dias eu estou aqui, os aviões não saem, modificou completamente minha vida, minha organização, porque nós sempre trabalhamos com a hipótese de que eu venho, faço o que eu tenho que fazer, pego o avião e vou. Não. Denuncia essa pandemia, nos ajuda também a perceber a instabilidade da nossa vida e a fragilidade das nossas relações, né? Então, eu gostaria primeiro a pontuar isso. Eu não sei, eu vou falando e você vai me cortando, acho que é melhor. Vai falando e a gente está prestando atenção. Você vai me cortando. E se tiver pergunta... Não, fique tranquilo. E depois nós vamos fazer perguntas para te botar contra a parede. Não, eu estou muito feliz porque eu consegui enfiar uma passagem para sair, eu faço qualquer coisa. Não, uma perspectiva que eu gostaria de acentuar é a palavra oikos, em grego, que vem a palavra economia, ecologia, ecumenismo, né? A palavra oikos, em grego, é morada. Mais do que casa, estrutura física, é morada. Nós traduziríamos por lar. Em espanhol, hogar. Lar, minha casa. Em inglês, home, não house, home. É o lugar vital. Vital é ótimo, né? Mas é o lugar privilegiado, da vida. Por que eu acentuo essa palavra? Porque para nós entendermos ecologia integral, primeiro nós precisamos pensar oikos, casa, nomos. Nomos é lei. Economia são as leis da casa. Como nós gestionamos a nossa casa. Não é só questão econômica de dinheiro. É também como nós organizamos o que nós temos. Temos que pensar no tempo do campo, em que as pessoas tinham que cortar a lenha na época certa para secar, para usar no inverno. Tinha a época da lenha, tinha a época de ensacar, tinha a época de colher, tinha a época de plantar. Tudo isso é uma economia. Existem leis para gerir de gestão da nossa casa. Hoje a economia ficou muito financiária. A gente pensa só em dinheiro. Mas, na origem, a economia é absolutamente humana. É como eu me organizo para passar o inverno. Se eu não plantar agora, eu não vou ter o que comer. Se eu não cortar a lenha agora, eu não vou ter como me aquecer. Se eu não cuidar dos animais, eu não vou ter leite. Toda essa logística não é pequena, é vida. É vida que acontece. Então, cuidar da nossa casa, cuidar das leis da nossa casa. Segundo, a ideia de ecologia.
né, que é muito mais moderna, que é a ideia de que logos é o discurso sobre a palavra, como nós devemos estudar a nossa casa. E aí o Papa Francisco chama de essa encíclica do cuidado da casa comum. Esse é um conceito que está logo no título, no subtítulo, e é importante para ler toda a encíclica. A casa não é minha. A casa não é das nações mais ricas. A casa também não é só das nações mais pobres. A casa não é só dos indígenas. A casa é de todos. A gente tem experiência de viver juntos em seminários, em conventos. A gente aprende isso muito cedo, porque diferentemente de uma família, que você tem seu pai, sua mãe, a mesma cultura, o mesmo sangue e convivem, quando você vai viver junto com outros, o outro é diferente. Ele faz as coisas diferentes, ele segura o pão para cortar na mesa, ele toma o café diferente, ele mistura o arroz e feijão diferente. O outro é sempre uma ameaça. Porque a nossa tendência natural é querer o mesmo. Querer as pessoas iguais a nós, juntos de nós. O outro é sempre aquele que vai me ameaçar e que vai questionar o como eu faço, o que eu faço, por que eu faço. Então, a ecologia, ela nos ajuda a entender essa casa e a complexidade da casa e as relações internas desta casa. Né? Como que nós podemos gestionar? Não é somente se perguntar se eu devo reciclar ou não. Isso tudo é importante, mas também nós devemos perguntar o porquê que eu estou reciclando e perguntar por que eu estou produzindo antes. Tem um vídeo muito bom que circula na internet, que eu aconselho a assistir, que é a História das Coisas. É um desenho de uns 20 minutos, está disponível na internet, que ajuda a entender esse ciclo virtuoso e vicioso dos produtos que nós temos. Né? Eu estou aqui com essa blusa aqui, que não é minha, porque eu estou no Chile, eu vim com roupa de calor e aqui agora está frio. Eu estou com essa roupa. E esses dias eu estou vivendo aqui 3 meses, eu estou usando poucas roupas. Aí é muito bom, é muito bom, porque você se educa e todo aquele armário que você tem, joga fora. É muito pouco. Eu sempre tenho essa experiência de peregrino, né? Sempre eu tenho que voltar a essa ideia de que eu tenho que jogar fora as coisas. Mas não jogar por jogar, mas para entender que esse ciclo, num mundo finito, de recursos finitos, nós não podemos dar vazão aos nossos desejos infinitos. Né? E sempre pensar que pessoas, os privilégios que nós temos não são comungados por toda a população do mundo. Né? Eu assisti... Isso não jogar fora, mas colocar a serviço do outro. Exatamente, jogar fora é apenas retórico, é doar, colocar em rede, colocar para os outros. Eu assisti antes de ontem, um filme, chorei, né? Estou muito, muito chorão, chamado Leon, que é sobre a história de um indiano, né? Toda vez que eu assisto histórias sobre a Índia, eu percebo esse mundo diferente que é a Índia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia. Pobreza e riqueza convivendo. O Brasil tem, mas nós não temos 1 bilhão de habitantes, né? Bom, então eu falei de oikos nomos, economia, oikos logos, né? E por fim, ecumenismo, que vem da mesma palavra, da mesma raiz, casa, né? Para os gregos, ecumênico, tanto que os concílios eram chamados ecumênicos, para os gregos, ecumenia era o mundo civilizado. Então, era o espaço de civilização, né? Então, quando os primeiros padres da igreja faziam os concílios ecumênicos, não é porque chamava gente de diversas religiões, é porque vinham pessoas de distintas terras, né? Todos fazemos parte da mesma casa, mas trazemos na nossa carne culturas diferentes, procedimentos diferentes. Olha que jogada incrível há 2000 anos atrás. E a gente às vezes perde isso. Então, ecumenia
o movimento ecumênico é um movimento religioso, mas também é um movimento de perceber essa casa comum, né? Tudo isso eu falei para a gente chegar na carta. A carta do Papa Francisco é carregada de oikos. Ele nos convida a perceber o que nós estamos fazendo com o nosso oikos, com a nossa morada, com o nosso lar. O Papa Francisco nos convida e abre os nossos olhos para perceber que nossa mãe terra, como diz o texto de São Francisco, está gemendo de dores. E que nós somos filhos ingratos. Isso não é moralismo barato, isso, na verdade, é espiritualidade profunda, é espiritualidade da terra, é uma espiritualidade que nasce do social. Porque nós temos uma mania, não todos, obviamente, mas muitas pessoas dizem assim, não, nós não devemos fazer política, nós não devemos falar sobre essas coisas na igreja. Ao contrário, o político, os gregos, eu gosto muito eu não falo grego, mas eu gosto muito da etimologia das palavras. O políticos é o que pensa na polis. Polis é cidade em grego. O político é o que pensa na cidade. E eles tinham uma palavra chamada idiotas. Idiota é da mesma palavra que vem idios, é identidade, eu mesmo. Então existia o político e o idiota. O político é o que pensa no comum e o idiota é que pensa no seu umbigo. Pensa só em si mesmo, no seu grupinho. Isso tudo para dizer que nós não podemos fazer uma igreja idiota. Uma igreja autorreferencial, como diz o Papa Francisco. Não podemos fazer uma igreja que gira em torno de si mesma, que se incensa. Nós temos que fazer uma igreja política. Política no sentido aberta ao espaço comum. E essa carta é uma carta política. A minha leitura de filósofo desse texto é um texto absolutamente comum. Um texto político. Estamos abertos a um destino comum. Né? Um destino comum. E depois, o Papa Francisco, ele não é só uma pessoa, ele é um evento. O Papa Francisco é um evento. Eu estou participando da elaboração de um documento para a Ordem Franciscana e eu estou batendo muito a tecla desse conceito de evento, né? Evento na filosofia. Como? É um kairos, já que você gosta do grego. Ótimo, é um kairos. O evento na filosofia de um filósofo que eu estudo, que é Michel Foucault, é algo que irrompe, que aparece do nada e que muda completamente as relações. Por exemplo, o Papa Francisco apareceu do nada. Ele é como um vulcão que explode e depois daquele vulcão nós não podemos falar sobre outra coisa, porque o vulcão está ali no meio da praça pública. O Papa Francisco ele redimensiona as relações. Não que os outros papas não tenham sido bons, de maneira nenhuma, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Papa Francisco na minha visão de filósofo, é o primeiro Papa pós-moderno. Né? É o primeiro Papa que trabalha com categorias de complexidade e não de leitura linear, mas de leitura em rede. As coisas, tanto que o texto toda a carta é baseada em um conceito de que tudo é conexo, tudo está conectado. Né? Tudo está conectado. Esse conceito é usado, a analogia da analogia da borboleta, né? Uma borboleta que bate as asas na Tailândia, movimenta o ar e produz um tsunami aqui nas costas do Chile. A minha decisão pessoal influencia o meu redor, que influencia outro. Nossas decisões não são nossas. Nós somos sociais. Por mais que nós queiramos nos isolar, nós somos sempre relação.
Sempre estamos dispostos. Por isso, o Papa Francisco como um evento, é uma relação. E ele, como um evento, ele não fala só para nós católicos. Eu tenho a alegria, o Jean sabe muito bem minha história, de sempre ter andado nos mundos não católicos, né? A filosofia sempre me permitiu de muitas vezes não voltava muito bem, mas a filosofia. O quê? O como? Às vezes tinha que ir buscar. Exatamente. A filosofia me permitiu sempre entrar em contato com mundos não católicos e eu sempre valorizei muito isso, não como superioridade, mas como aprendizagem. E o Papa Francisco, ele fala não só com os... Tem uma palavra italiana que eu gosto muito, que é credente, que em português fica crente, né? Não fica bom, né? Porque... Não só com os fiéis, obrigado. Não só com os fiéis, mas com os que não são da igreja. Porque eu trabalhei, o Jean falou, antes de eu estar no governo da ordem, né? Eu falei com... Eu trabalhei em Assis, na Basílica de São Francisco, né? E quando eu trabalhava na Basílica de São Francisco, eu era secretário do superior do convento, eu tive contato com muitos, porque Assis é um lugar de diálogo de fiéis e não fiéis, e Assis eu conheci comunidades que se inspiram, não são católicos, mas se inspiram na Laudato Si para repensar grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de atuação social, ONGs, que utilizam a carta do Papa Francisco para ler o mundo. Isso é fantástico. Na semana que vem, Rogério, Oi? Na semana que vem nós vamos receber uma professora de Belo Horizonte que não é católica e que escreveu um livro sobre a Laudato Si. Fantástico. É esse mundo que a Laudato Si se comunica. Por quê? O Papa Francisco é evento. Ele é um evento. Eu comparo ele fazendo comparações. O Papa João Paulo II era muito midiático, no sentido bom da palavra. Ele aparecia, se colocou, viajava, mas ele se comunicava só conosco, os católicos. Hoje, a própria postura dele de polonês era a cultura dele permitia isso. O Papa Francisco é um latino-americano como nós. Nós somos como bagre ensaboado. A gente percorre todos os mundos, a gente se relaciona com todo mundo, né? Bom, então tem esse aspecto do Papa Francisco. Um aspecto muito importante é a sinergia entre dinheiro e humano, né? A relação entre a questão ambiental e a questão social. Como trabalhar essa equação? A carta não dá essas respostas para tudo. Ela incita a pensar isso. Como pensar a relação da produção com a fome que ainda existe? Como que a gente consegue fazer um iPhone 17 com 18 câmeras e com ligação automática com o seu liquidificador e também com sua janela automática, enquanto tem pessoas que ainda não usam lápis e caneta? E eu não estou falando do fundo do mundo. Por exemplo, eu estou aqui com um computador, eu tenho um celular ali, eu estou com o meu tablet, eu sou um cara... não sou hipócrita, eu uso essas coisas. Só que eu tenho que pensar aquilo que o Papa João Paulo II fala da hipoteca social de tudo isso, né? Existem pessoas que não sabem o que é isso, esse ambiente. Nós estamos vivendo aí no Brasil essa pandemia, eu leio e vejo que falam, não, vamos fazer o Enem, vamos trabalhar, tal, podemos fazer online. Existem pessoas que não têm internet. É fato, né? Então, como equacionar essa nossa sociedade com as desigualdades sociais? E aqui,
um componente que a carta não podia pensar, mas que agora o coronavírus coloca está desmascarando a nossa estrutura de desigualdade social. Eu lembro quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos, eu fiquei escandalizado, entre aspas, quando começaram a aparecer as imagens das pessoas em Atlanta, negros, pobres, sempre negros e pobres, eu acentuo isso, negros e pobres que não são apresentados por Hollywood e que vivem e são americanos, são dos Estados Unidos. Então, a imagem que vende não corresponde com a imagem real. Quando nós vemos essas manifestações de racismo nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e no Brasil, a gente imagina que não existe, existe embaixo dos nossos olhos. Esses dias eu comentava com um amigo que ele falava, eu vi falar de um negro que entrou numa loja e foi escorraçado. Eu falei, há menos de um ano, entrei em uma loja em Roma, o homem ficou se colocando entre eu e o computador com medo que eu roubasse o computador. Entendeu? Existe sim racismo. Existe sim racismo. Então, essa desigualdade... Como? E é grande. E é grande, é gritante, e às vezes nós somos hipócritas, falando, não, nós somos miscigenação, somos todos... Não, não é verdade. Não, absolutamente não é verdade. Precisamos colocar isso em pauta. Outro aspecto muito importante da carta, que eu percebo, é a leitura do ambiente. Já falei antes, mas eu acentuo, o ambiente como espaço comum, bem comum. Isso não é uma coisa boba, né? Porque a tendência, e daqui a pouco eu vou falar do capitalismo, a tendência do capitalismo é tomar posse. Há pouco tempo teve uma discussão aí no Brasil, em outros países já tem essa discussão, da Nestlé. Sabe que a Nestlé nasceu para cuidar na Suíça, para cuidar de crianças. Henri Nestlé era um médico que cuidava de crianças pobres na Suíça, que era miserável. Ele fez a farinha láctea Nestlé para cuidar das crianças pobres de subnutrição na Suíça. Depois ele morreu, a Nestlé se tornou um dos maiores conglomerados de alimentação, e agora aqui na América Latina eles queriam, e em alguns lugares, aí em Minas deve ter isso, tomam posse da fonte da água, de produção de água. E isso não é uma coisa boba. Isso não é uma... Eu estou dando um exemplo da Nestlé, mas poderia dar de outros. Como? Isso existe na nossa diocese. Exatamente, na diocese de vocês. Eu pensei exatamente... Eu pensei exatamente nisso. Henri Nestlé, eu dei esse exemplo, mas eu poderia falar da Coca-Cola, eu poderia falar de tantas outras coisas, né? Porque aí nós achamos que as coisas têm preço e podem ser compradas. No começo do século passado, aquela famosa carta do indígena americano que fala as nossas casas não estão à venda, a nossa terra não está à venda. Esse Ailton Krenak escreveu um texto sobre isso, sobre a nossa vida não tem preço, está disponível na internet e tudo mais. A necessidade de lembrar que o espaço, a natureza, não é um bem de consumo. Porque a nossa mentalidade é tão forte que nós criamos cercas. E o acesso à água no futuro. Existem muitos filmes que falam sobre o futuro. Eu estou pensando muito forte isso no Mad Max. Quem gosta de assistir filme, Mad Max, o último que foi lançado, Estrada da Fúria, fala sobre a luta da água no futuro. A luta da água. Né? E como que esse bem público se torna de comum, se torna privado e, em nome do econômico, sofre degradação. Isso é muito importante. E um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão da democracia. Né? Isso, eu fui participar de uma conferência de um economista que
falava sobre a Laudato Si e ele me abriu os olhos para isso, né? Porque a gente fala democracia no perspectiva política. Temos que fazer democracia política, né? Só que nunca falamos da democracia econômica. Faço um exemplo. A União Europeia. A União Europeia propõe uma união econômica, mas não social, não cultural. A gente valoriza os produtos podem circular livremente, mas não as pessoas. Porque as pessoas carregam outras pessoas, e as pessoas levam outras pessoas. O medo. E é engraçado que a Europa é feita de migrantes, né? Mandou migrante para tudo que é lugar do mundo. Eu vivo na Itália, os italianos, não todos, obviamente, mas eu conheço alguns italianos absolutamente racistas, né? E ele falando sobre os migrantes, né, numa discussão sobre os migrantes, não poderia aceitar, eu falei, eu também sou a favor. Acho que deveriam mandar todos os migrantes italianos que estão no meu país para fora e voltar para cá. Aí, não, mas são muitos. Aí eu falei, então, porque os seus migrantes valem mais que os migrantes africanos, sírios, 2 pesos e 2 medidas, ou latino-americanos, né? Então, um outro aspecto que isso tem que ressaltar é o futuro. O número de refugiados climáticos, por conta dessa falta de cuidado, hoje existe um negacionismo. Além de ter pessoas que acreditam que existe terra plana, existem pessoas que falam que não existe aquecimento global. Né? Tem um homem que falou, por sinal ele caiu hoje, né, de ministro, falando sobre que isso é uma invenção globalista, comunista. É patético isso. Qualquer pessoa percebe. Eu estou aqui no Chile, converso com as pessoas do Chile, a neve não chegou ainda nas montanhas, chegou muito pouco. Cada ano chega menos. Se você vai na Europa, nos Alpes, as geleiras estão acabando, a Groenlândia. Como a gente não vai perceber essas mudanças climáticas? Não foram causadas pelo homem. Não, imagina. Os acidentes com nucleares, o uso indiscriminado de automóveis nas grandes cidades. Por que a gente tem que fazer rodízio em São Paulo? Não é por causa de espaço. Alguém falou, não, porque é muito carro para pouco espaço. Não. É porque é muita poluição que produz. Né? Enfim, toda essa questão. E esses refugiados climáticos, a gente tem que começar a pensar, eu tinha um dado aqui, que até 2050 nós teremos 250 milhões de refugiados climáticos. Imagine que mais que um Brasil caminhando pelo mundo sem pátria. É muita gente. A gente tem que começar a lidar com números e fazer comparações. Pessoas que não têm pátria. Né? E depois, a geração incessante de pobreza. Porque a pobreza, eu sustento essa ideia de que esse mundo, porque a gente está falando da carta do Papa, viu? Deixa eu lembrar. A gente está falando que a carta do Papa com certeza. A carta do Papa é uma carta social. Ele não fala, cuide das árvores. Não, tem que cuidar, isso é óbvio. Cuide da floresta amazônica, isso é óbvio. Mas a gente tem que cuidar também do patrimônio humano. E esse modelo de globalização, eu particularmente sou a favor do contato das pessoas. Por exemplo, a globalização. Mas nós temos que perguntar que tipo de globalização? A globalização que produz igualdade social, levar educação para todo mundo, levar água encanada, levar essa globalização é maravilhosa. O problema é que a globalização, muitas vezes, é só você compra os meus produtos, tá bom? Não importa como. Globalizar tudo, né? Porque, na verdade, o capitalismo, e aqui eu já começo a falar sobre capitalismo, na verdade, o capitalismo ele é um produtor incessante de desejos.
O capitalismo ele não trabalha só com mercadorias, ele trabalha com o simbólico das mercadorias. Por que que eu quero aquele celular? Não porque eu preciso do celular, mas porque me foi incitado um desejo de que eu serei melhor com aquele celular, melhor com aquela roupa, melhor com aquele carro, melhor com aquele avião, né? Essa incitação típica do capitalismo, né? Tudo isso para dizer o seguinte. Aí eu gostaria, não sei se está claro, não sei se está andando de forma clara ou tô... Sim, sim. Sim. Aí eu entro num ponto que, antes de abrir para as perguntas, que é a ideia do capítulo 6º. Né? O capítulo 6º, eu sei que alguém vai falar do capítulo 6º, mas eu me sinto convidado porque ele fala de educação, e aí nós temos que relacionar o Pacto Educativo Global, que o Papa fala dessa aliança comunitária para as futuras gerações. É uma outra coisa. Valeria live sobre o Pacto Educacional, né? A relação entre educação e espiritualidade ecológica, né? E a CNBB promoveu ontem uma live muito interessante sobre o Pacto Educativo. Exatamente. Tem gente que está aqui na nossa sala e que estava lá ontem participando também. Tem que fazer live, tem que tem que promover a reflexão. Tem que participar do espaço público, né? Eu acredito muito. É a polis moderna. Eu acredito na polis, eu acredito muito nesse espaço de exposição. A gente tem que se expor pelas coisas que a gente acredita. Porque quando a gente fala de doutrina social, essa é uma carta de doutrina social, a gente está falando de vida comum, mas vida comum na nossa perspectiva da mensagem de Cristo. Então, quando eu falo da doutrina social da igreja, eu estou querendo fazer política, mas eu tenho um alicerce. Eu sou católico, eu sou cristão, e eu sou impelido pelo mestre a entrar em contato com o outro. Eu sou chamado. É fundamental isso. Né? É fundamental. E na carta ele fala assim, 203. Dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender os seus produtos, as pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das compras e gastos supérfluos. O texto começa assim, depois tem mais desdobramentos, para falar o seguinte, o que é o capitalismo? Né? Porque algumas pessoas falam, graças a Deus, nós não estamos no comunismo, né? O comunismo não deu certo, e o capitalismo está dando muito certo, né? Essa pergunta que eu sempre me falo, tá muito bom, viu? Tá bom pra caramba. Não é verdade. O capitalismo não deu certo. O capitalismo dá certo para quem tem dinheiro, e não para quem tem dinheiro e é assalariado. O cara ganha 10 mil reais, mas é assalariado. Amanhã dá um pé na bunda dele, ele perde a posição social dele. O capitalismo é algo que precisa ser reformado. E aí nós temos coronavírus questionando isso. Nós criamos bolsões de pobreza. A ecologia social está danificada. Quando a gente pensa que os Estados Unidos, que tem a melhor tecnologia para curar doenças, os melhores institutos de pesquisa, mas que as pessoas não podem ir porque não tem um SUS. Os Estados Unidos não tem um SUS. A gente fica querendo acabar com o SUS, os Estados Unidos não tem esse serviço universal que eu posso ir, eu não tenho um plano de saúde. Eu posso ir agora em um hospital, eu vou ser atendido. E não vai chegar um boleto na minha casa. Isso é seguridade social. Isso é cuidar da saúde coletiva da população. O capitalismo tende a transformar a saúde humana também em mercadoria. Essa invasão dos planos de saúde na verdade, nós somos feitos carne para ser vendida. Né? A Elza Soares canta a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, é a carne dos pobres. Nós somos pobres. Entendeu? Nós somos pobres.
Eu conheço muito bem a minha realidade. Eu não tenho ilusões de riqueza. Não é porque eu viajei, eu acho que eu sou superior aos outros. Essa percepção de que o capitalismo não deu certo não é para justificar, não, então eu quero ser comunista. Não, é para dizer assim, temos que encontrar outras vias. Como relacionar a possibilidade da produção e do trabalho com respeito à vida humana? Essa é a pergunta fundamental da Laudato Si. Como nós podemos equacionar isso? O Papa não dá a resposta, mas ele põe a pergunta. Ele põe a pergunta e pede a luz do Evangelho. À luz do Evangelho, como nós podemos discriminar populações inteiras pelo único critério econômico? E como nós podemos imaginar que nós somos donos da natureza e não respeitar a casa comum? São perguntas absolutamente atuais, né? Bom, basicamente é a percepção que eu tenho. Eu tenho algumas questões ligadas a como nós podemos fazer isso. Primeiro, com a leitura do texto. Segundo, não, a leitura do texto é fundamental. É um texto prazeroso, é um texto muito prazeroso. Primeiro, a leitura do texto. Segundo, o diálogo. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui é fundamental. Nós estamos conversando sobre um texto. Olha, nessa linha do diálogo, Rogério, tem uma pergunta aí do Francisco de Nepomuceno. Por que estamos tão inertes vendo tudo isso acontecendo e nada fazemos? Tem uma explicação ideológica? Primeiro, nós utilizamos nos últimos anos muito a palavra ideologia, que na acepção filosófica a palavra ideologia não tem esse aspecto negativo que é dado por alguns grupos, enfim. Trabalhamos com ideologia, todos nós trabalhamos com ideologia, temos ideias que nos norteiam, mas não é essa a discussão. Eu acho que a arte é fundamental para nos ajudar em algumas reflexões. Às vezes nós precisamos da teologia, às vezes a gente precisa da matemática, às vezes a gente precisa da filosofia, e muitas vezes a arte ela tem a capacidade de prever futuros possíveis, né? E eu estou pensando aqui na literatura. Eu gostaria que... Eu indico sempre livros, indico filmes, né? Eu acho que é legal ler alguns livros que a gente considera distopias. A palavra distopia é topos, em grego, lugar, um outro lugar, né? Um lugar possível. Tem várias distopias, tem 1984 Orwell, tem Admirável Mundo Novo, tem o Conto da Aia, que é recente, esses dias fiz uma live com o Frei aqui de São Paulo, falando do Conto da Aia, mas eu indico um outro texto, que é um que chama Fahrenheit 451, né? Que é um futuro em que os livros são queimados, né? Existem bombeiros que são especializados em entrar na sua casa e queimar, porque os livros são perigosos. É uma crítica a esse mundo atual que nós vivemos, né? Em que nós nos contentamos com muito pouco, com o que nos é apresentado de forma rasa, e não nos perguntamos mais profundamente. Talvez esse seja um dos mecanismos do capitalismo. O capitalismo nos entorpece com sons, com desejos e com sabores, e com prazeres, obviamente. E faz com que nós queiramos conservar essa vida. Um dos aspectos do capitalismo, Marx já falava isso, não tenham preconceitos com Marx. Entendeu? Ele tem coisas interessantes. Tem muita coisa não. Mas Marx tem muitas coisas interessantes. Marx já falava sobre a alienação que o capital nos faz. Aliena a nossa vontade, aliena o nosso pensar.
Aí aqui eu queria fazer uma relação que eu ia me esquecendo, mas que é interessante. Quando surgiu a Revolução Industrial, antes de Marx, porque a Revolução Industrial, o que, que é? As pessoas tinham que sair da cidade, do campo para ir trabalhar nos teares. Isso começou na Inglaterra. E se espalhou por todo o mundo, para a produção de tecido no início, com as máquinas a vapor. As pessoas que saíam do campo para trabalhar começaram a perceber que elas trabalhavam mais, ganhavam menos, tinham uma vida mais indigna, e as máquinas começaram a ocupar o espaço deles. Aí surgiu um grupo chamado ludismo. Inventaram um personagem fictício chamado Ned Ludd, que eram pessoas que invadiam as fábricas para quebrar as máquinas. É isso. Invadiam as fábricas para quebrar as máquinas. Porque eles já percebiam as patologias do capitalismo. Que as pessoas trabalhavam... Lá no início. Como? Lá no início. Lá na no Revolução. Início, antes de Marx, estou falando 1840, 1830, 1840, 45, antes, muito antes. Quando Marx produz com Engels o texto o Manifesto Comunista, já tinha esse movimento antes. Quando o Papa Pio XIII produz a Rerum Novarum, as coisas novas, como? Ele já está falando disso. Leão XIII, eu falei qual? Qual que eu falei? Pio. Ah, Pio XIII, não. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Quando Leão XIII fala, né, no final do século XIX, já fala sobre Rerum Novarum, ele já está falando desse método de produção. Tem uma coisa que não está dando certo ali. Temos que ler de novo Leão XIII, viu? Temos que ler de novo Leão XIII para entender que lá no início ele já falou, tem coisa que não está funcionando. Entendeu? Porque as pessoas são tiradas da sua cultura, são esvaziadas da sua espiritualidade para fazer o quê? Para produzir. Nós deixamos de ser homens e mulheres, deixamos de ser citoyens, cidadãos, como fizeram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e passamos a ser trabalhadores e consumidores. Se eu não sou trabalhador e não sou consumidor, eu sou extranumerário, como diz um sociólogo. Estou fora dos números. Não sirvo para nada. Morra. Somos pessoas matáveis. Se nós não participamos do sistema de consumo, e aí com as consequências ecológicas, e de produção com consequências ecológicas também, nós não somos nada. Somos pessoas matáveis. Somos carne no mercado. Somos carne barata no mercado. Somos carne barata para o mercado. Né? Carne matável. Tem um filósofo italiano que diz que nós somos sacrificáveis. Quando nos desumanizam, é para isso, né? É para nos sacrificar. Exatamente. Isso é bom porque todo sistema totalitário, e o capitalismo também é totalitário, né? Não como o fascismo, mas é também. Todo sistema totalitário, ele precisa, para matar, como fizeram para matar cristãos, judeus, homossexuais, ciganos na Segunda Guerra Mundial, eu preciso desumanizar para sacrificar. Enquanto você tiver feições humanas, a gente não tem coragem de matar. Então eu preciso transformar você num monstro. Né? Um monstro moral ou um monstro físico, não importa. Desumanizei, desfigurei, é matável. Né? Isso Temos aí essa pergunta da Dani, ó. A Dani é de Caxambu. A escolaridade hoje é perigosa para o capitalismo? Escolaridade está a serviço do capitalismo. Essa escolaridade que nós promovemos está a serviço do capitalismo. Porque a gente produz gente para trabalhar. A gente não produz gente para pensar, a gente produz já pensando no vestibular para o emprego. Nós não somos produzidos para o conhecimento, nós somos produzidos para como nós vamos participar, para depois comprar minha casa e poder viajar um dia para Miami.
Nesse sentido, a escolaridade ela é a favor. É diferente da educação, né? Um educador brasileiro, Paulo Freire, sempre dizia: se nós não criamos as pessoas com uma educação que seja libertadora e crítica, o explorado quer se tornar explorador no futuro. Então a gente tem que criar uma educação crítica. E crítica não é ser chato. Porque às vezes, você é crítico. Não, crítico é o cara que tem coragem de fazer as perguntas. E as perguntas incomodam. E as perguntas me fazem avançar no pensar. Eu conheci muitas pessoas muito simples, iletradas, mas muito mais educadas e com uma visão muito mais profunda do que muitos ministros da educação. Não é uma indireta, é direta. Não, é direta. Vamos lá. Temos aqui mais perguntas. A Lúcia, também de Caxambu, olha Caxambu aí, está perguntando: você não acha que quem está fora do sistema tem um potencial de mudança? Primeiro, o conceito de mudança dentro do sistema capitalista é o sistema de revolução. Né? E aqui, quando eu falo revolução, não é para ficar assustado que a gente vai pegar armas e matar as pessoas. Não. Revolução é fazer a contraconduta. Isso que a gente está fazendo aqui é um ato revolucionário. A gente está falando, eu compro na Amazon, mas eu desconfio que esse dinheiro enriquece só o Bezos e não ajuda as comunidades pobres pelo mundo afora. Só de eu imaginar que existem comunidades pobres do mundo é um avanço, porque tem pessoas que são sedadas de tal forma que não conseguem perceber os abismos que existem pelo mundo afora. Né? Eu sempre gosto de dar exemplos. A primeira vez que eu fui a Paris, cheguei lá, Paris, sempre sonhei, porque eu sempre estudei filósofo francês, sempre sonhei lá, tal, e obviamente fiquei num hotel barato. Hotel barato é hotel barato. Hotel barato aqui chama puteiro, mas eu tô na Europa. Eu fiquei num hotel que era pegava o metrô e vai. Quando eu saí da estação do metrô, eu falei, onde que eu tô? Isso é Paris? É uma Paris que não é apresentada. Tinha os migrantes, tinha pessoas, tinha drogas. Eu moro casa em Lyon. Tinha lá o hotel que eu estava, casa de papelão. Né? Basta você ir para Roma, aí você vai lá, Vaticano, as Basílias, pega o metrô e vai lá. Vai lá. Sobe. Periferias existenciais. Exatamente. Então, eu acho que o trabalho nosso é começar a perceber as nossas periferias. Eu estou falando de Roma, estou falando de Paris, mas eu estou falando de Caxambu, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando de Belo Horizonte. Entendeu? É muita periferia. Sem conhecer, você acerta na mosca, embora você conheça de visitar, né? Mas Caxambu é um claro exemplo disso, né? Há um centro muito bem cuidado para os turistas e um cordão de pobreza ao redor deste centro, mas que tem que ficar lá, onde os turistas não vão. Mas é de lá que vem trabalhadores para as empresas do turismo. Né? Agora, Rogério, deixa eu acrescentar uma coisa. Nessa resposta à Lúcia, quando ela perguntava aí do poder transformador dos que são descartados do sistema, eu acho que você já falou disso, mas eu quero voltar e insistir, porque muitas vezes nós achamos que nós não somos descartados pelo sistema. Né? Exatamente. A classe, assim, que nós temos para sobreviver,
mas nós somos descartados pelo sistema. Se os benefícios do sistema fossem repartidos equanimemente, nós teríamos uma vida muito melhor, né? Eu acho que a gente, porque senão, eu sei que não é o caso da Lúcia, porque eu a conheço bem, mas é um perigo quando nós cristãos, dizemos, os descartados é que tem que mudar, mas nós não nos incluímos nos descartados. É uma terceirização da revolução, como você disse aqui. Sabe, Jean, uma experiência pessoal que eu gostaria de partilhar aqui. Eu sempre achei que, eu sou um cara, eu sei comer com garfo e colher, entendeu? Com garfo e faca. Eu falo outras línguas, eu estudei. Eu sempre achei que eu não era descartável, né? Sempre achei isso. Eu tive algumas experiências na Europa de preconceito. Ultimamente eu descobri que eu sou negro, entendeu? Eu sempre achei que não era. Eu sempre achei que não era. Entendeu? Negros são os outros. A experiência da Europa me deu esse orgulho, entendeu? Segunda coisa que eu aprendi na Europa é que eu sou pobre, me visto mal, entendeu? Eu uso calça jeans, eu uso essas camisas de bazar da pichincha, entendeu? Eu me visto mal, então eu sou visto, ninguém sabe quem eu sou, as pessoas me veem por o que eu aparento. Eu não tenho roupa para ir em lugares caros. E eu descobri um dia que eu fui num lugar de gente rica. Entendeu? Eu nunca tinha ido. Porque a gente vai nas casas de pessoas de classe média alta, a gente acha que é um lugar de rico, né? Porque tem um sofá bonito, tem televisão, é um apartamento. A gente acha que isso é coisa de rico. Mas eu fui num lugar na minha vida que era gente rica. Gente rica de verdade. E eu era quase como eu era o Frei, né? Então eu tenho imunidade de um rinoceronte que é visitado no zoológico, né? E aí eu entendi o que é ser rico e como eles não tocam o nosso mundo. Eles não imaginam. Eles não imaginam. Não é culpa deles, não. Eles também sofrem o sistema. Eles não imaginam o que é comprar nas lojas Marisa. Eles não imaginam o que é um metrô. Eles não imaginam o que é comer num McDonald's. Eles não imaginam o que é comer um lanche na escadaria do Coliseu. Não imaginam. Não imaginam. Não imaginam. Não imaginam. Não são capazes. Então, aí que vem, é lógico, né? A alienação, ela é tão profunda que ela cria essa ignorância mútua. É óbvio que existe alguns que sabem muito bem, né? Existem alguns que sabem muito bem, né? Mas existe uma lacuna e temos que pensar isso. E a carta do Papa Francisco nos convida a pensar isso. Não é só cuidar das árvores, não é só cuidar dos rios, é também cuidar disso, mas também cuidar da criação na sua totalidade. Tudo é conectado. A minha miséria repercute socialmente. Como eu posso exigir, eu estou aqui na região mais pobre, o convento fica na região mais pobre de Santiago, onde eu estou agora. É onde tem o maior número de casos, entendeu? De coronavírus do país. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, elas saem para trabalhar, são as pessoas que não têm acesso à comida e nem à alimentação. O vírus ataca a todos, mas não é verdade que ataca igualmente. Entendeu? O vírus não é democrático. O vírus ataca a todos porque ele não faz distinção, tudo isso daí é verdade. Só que a resposta social ao vírus em camadas diferentes é diferente. Né? Não sei se me faço claro. Né? O quê?
Olha quem chegou aí na tela. Bem-vindo, Guilherme, atrasado. O Frei Guilherme já é conhecido deles, porque ele nos ajudou também numa live sobre a Evangelii Gaudium. Se Deus Ah, quiser, vai voltar em novas, né? é uma, Somos todos amigos, Frei Guilherme, Frei Rogério, eu, né? Então, é uma a Rosana felicidade. põe aí uma questão interessante. Ela não Sim, fez em forma de pergunta, mas eu acho que vale a pena considerar. ok. Deixa eu ver se eu. Acho que eu cliquei no lugar errado. Já já a gente vai para o André. O desafio de evangelizar os ricos. Sim, eu, Como eu é que é acho que isso? eu acho que é um desafio, porque eu não sou, eu tenho muito medo dessas pessoas falar assim, não, os ricos, e fazemos leituras às vezes do Evangelho, e nós somos os pobres e somos os merecedores do... Não, não, o Evangelho é para todos, eu conheço pessoas ricas de um coração fulminante, maravilhoso, né? Eu tenho a alegria de conhecer mais gente boa na minha vida, né? Mais gente honesta do que gente ruim. Eu conheci pouquíssimas pessoas canalha, maldito, né? A maioria das pessoas são boas, as pessoas são boas. Eu não sei se é a leitura ingênua que eu tenho, eu prefiro acreditar que as pessoas são boas e que elas bastam ser convidadas a pensar. Então, evangelizar os ricos é primeiro entrar em contato com eles, né? É uma pastoral como qualquer outra e que tem suas especificidades. Por exemplo, quando eu vou falar com os meus pares de filosofia, eu falo no filosofês. Por quê? É como eles vão me entender. É como Paulo que vai em Atenas. A gente tem que usar a linguagem adaptada para cada grupo, porque o evangelho é de todos. Né? Então, eu acho muito interessante que é legal quando você conversa com pessoas mais ricas ou classe média alta, e eu uso esse discurso, eu não fico com hipocrisia, não, eu falo sobre essas coisas. E aí a pessoa fala assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: a gente precisa pensar, eu não estou falando que você tem que dar uma de São Francisco de Assis, jogar as suas coisas para fora para ser salvo, talvez, não sei, mas você tem que começar a perceber a pessoa que trabalha aqui, né? Eu um dia expliquei para uma amiga minha a origem do quarto de empregada nos grandes apartamentos de São Paulo e Rio. É um resquício da senzala. Historicamente, na arquitetura, é lido assim: um espaço para o servo, ao seu serviço. Normalmente, na arquitetura, era menor que o banheiro dos filhos. E era o único quarto que não tinha janela. Tanto que os grandes apartamentos, agora, como não tem esse luxo de ter uma empregada, uma serva, escrava dentro de casa, transformaram os quartos em lugar de bagunça, porque não serve para mais nada. E era onde colocavam as pessoas. Quando você começa a reler o porquê que nós utilizamos determinados conceitos, determinadas palavras, por que a gente utiliza palavras para as mulheres, por que a gente utiliza esses verbos, as pessoas começam, eu não imaginava que era por isso. É por isso. Então, vamos tentar fazer diferente? Eu acho que esse é o caminho. O caminho é muito mais pelo coração do que pela luta. Talvez por isso o Papa Francisco use a expressão periferia existencial, né? Exatamente. Porque como você dizia há pouco, são incapazes de pensar o que é a pobreza, eles também estão na periferia. Eles Sim. também estão à margem do evangelho que é também para eles. Né? Tem uma franciscana secular que eu conheço do interior de São Paulo. Eu nomeio porque é uma mulher incrível, chama Bernadette. É uma mulher que é dona de uma empresa no interior de São Paulo e participa da Fraternidade Franciscana Secular, é uma mulher incrível. É engraçado que é uma das mulheres, é rica, entendeu? Rica, mas absolutamente franciscana.
Entendeu? Não existe essa incompatibilidade entre dinheiro e ajuda aos pobres, ajuda ao encontro com o outro, né? A mesquinharia, ela não está relacionada só com a questão econômica. Assim como o Papa fala que nós não podemos monetarizar o mundo, nós também não devemos monetarizar as pessoas. Entendeu? Aí você vê esses grandes empresários do Brasil. Eu não estou falando do empresário pequeno, que tem uma fábrica com 50 pessoas. Eu estou falando desse grande empresário, estou pensando especificamente nesse cara da Havan, nunca fui nessa loja brega, né? Aí o que acontece? Esse cara da Havan coloca uma estátua da liberdade na frente, é brega. Uma pessoa que usa um paletó verde, é brega. Aí o que acontece esse cara, né? O que acontece esse cara? Esse cara é preocupante. O discurso dele, eu não conheço ele, nem quero conhecer, mas o discurso dele é de ameaçar, ele não está se importando com os trabalhadores dele. Né? O discurso da economia acima do humano. É isso que a carta está falando. Gente, a gente está tudo no mesmo buraco, viu? A economia vai quebrar. Quem não sabe e acha que vai cair do céu o dinheiro, não vai. A economia mundial vai sofrer um colapso. Um colapso semelhante ao de 1929. O quê? O quê? E nós estaremos todos lá no buraco. Nós estaremos no olho do furacão. Nós estaremos no olho do furacão. O Brasil, mais especificamente, porque o Brasil não se preparou para o olho do furacão. Perfeito? A única forma de resolver esse problema é diminuindo as desigualdades sociais. Isso a Europa já está fazendo. É comprovado que os índices de violência e os índices estão diretamente relacionados com a distribuição de renda. Se a gente não resolve o problema da desigualdade social, o Brasil convive com o que há de melhor na Europa e nos Estados Unidos e o que há de pior nos países mais pobres da África. Existe uma desigualdade tão imensa, todos os países têm diferença entre rico e pobre. Agora, você não pode imaginar uma diferença tão grande que parece que nós vivemos em países diferentes. Né? Então, olha a pergunta do André Martins. Frei, podemos entender a passagem do jovem rico com essa sua fala de alienação das consciências? Eu gosto muito dessa passagem do jovem rico, né? É um cara absolutamente religioso, né? Só que ele precisa dar um passo a mais, né? Ele precisa dar um salto. Talvez ele nem seja religioso, talvez ele seja ético. Existem 3 categorias em um filósofo chamado Kierkegaard, que eu sempre cito, que é o estético, o ético e o religioso. Estético é viver para a aparência. Me parece que o jovem rico não é um jovem, não vive para a aparência, ele vive para cumprir a lei, é ético. Só que Jesus fala, não, você precisa ser religioso no melhor sentido da palavra. Entendeu? Você precisa dar esse salto do ético. Não é só cumprir a lei, é perguntar por que eu cumpro a lei e se a lei tem sentido. Né? Se a lei tem sentido também. Mas eu acho que o jovem rico passa por isso, a sedução de querer ser alienado, porque é melhor ser alienado, né? É melhor ser alienado, porque quando você é alienado, eu não tenho culpa, eu não sabia, essa justificativa não é boa, né? Então, eu convido todos a sempre a mais profundidade, a buscar o mais profundo, em pensar, em gastar os neurônios e pensar que um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível. Né? Que esse nosso mundo... Nós temos que caminhar para o final da nossa conversa, porque o Frei tem um outro compromisso ainda hoje, já que ele está se despedindo do Chile e voltando, se Deus quiser, amanhã para Roma. Sim. Né? Vamos terminar dias, Vamos terminar com uma pergunta e uma provocação do Frei Guilherme. Olha aí a pergunta do Frei Guilherme. Alguns empregadores hoje, na pandemia,
que não precisam que seus empregados retornem. Não seria essencial agora, seria arriscado. Mas, como o salário ainda é pago, esse empregador sente-se no direito de exigir que o funcionário venha. Afinal, ele está sendo pago. Isso é ético? Aqui novamente, muito obrigado pelas saias justas, Guilherme. Normalmente, normalmente a gente tem que fazer análise clara, né? Aí viria também o Guilherme para a palavra ethos, né? Que também pode ser traduzido como morada no grego e tudo mais, é tudo a mesma. A gente perguntar o que leva essa pessoa a essa ideia de... Depois eu quero falar isso de Kant, da minoridade, que o Pedro Henrique falou. O que leva a pessoa a querer essa retribuição? É a lógica do mercado. Paguei, eu quero levar. E trabalha com a hipótese de que enquanto eu te pago, você é minha mercadoria, você está ao meu serviço. É um jogo perverso de escravidão. Nós, no capitalismo, é escravidão moderna. Nós flertamos com a escravidão. Nós gostamos, isso é fascismo, né? Nós somos seduzidos pelo desejo de consumir o outro. Né? E é perverso. Perverso no sentido patológico, uma pessoa que faz isso. Não precisa, mas eu quero. É um prazer quase patológico isso. Sobre Kant, e aí eu encerro do Pedro, aí ele fala a minoridade que falava Kant. Kant, na carta, o que é o Aufklärung, o que é o esclarecimento, ele utiliza esse termo, que o esclarecimento, né, as luzes, é a passagem da minoridade para a maioridade. Porque nossa tendência, e aí você está correto, Pedro Henrique, é querer ser menor. Esperar que o outro diga o que eu tenho que fazer. O médico deve dizer o que eu devo comer, a nutricionista deve dizer o que eu tenho que comer, o médico deve dizer o que eu devo me receitar, o padre deve falar qual vai ser minha consciência, o juiz deve falar o que é a lei. E a gente gosta de ser menor, porque no dia que eu penso, aí eu vou ter que me virar, aí eu vou começar a questionar. Por que falou assim? Por que não? E esses são os perigosos, os que pensam. Né? Então, pensar, pobre que pensa e estuda, já é um ato revolucionário. A Dani dizia mais cedo aí nos comentários, por isso que é bom a gente sumir com um filósofo, com um sociólogo, com um antropólogo e etc. Porque essa raça não vale nada. Essa raça não vale nada. Eles colocam pulgas atrás das nossas orelhas. Eles fazem a gente pensar o óbvio que estava embaixo do nosso nariz e a gente não conseguia ver. Faz com que a gente perca umas noites de sono. Mas que bom, é preciso. Né? E essas lives querem nos ajudar a passar da minoridade à maioridade. Né? Exatamente. Esse é o objetivo desse momento de conversa que nós temos toda quinta-feira. Frei Rogério, eu sei que você tem um compromisso aí agora, são 9h30 aqui no Brasil, 8h30 aí no Chile, e o Frei Rogério vai se despedir dos seus confrades, quase a sua comunidade já, né? Depois de 110 dias. Né? Eu fiquei muito feliz. O governo geral já não lembra mais da sua cara. Exatamente. Eu aprendi muito bem espanhol, essa foi a vantagem. Imersão forçada. Imersão forçada. Isso. Quero agradecer. Diga. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar, a tua exposição. Como? Você quer agradecer primeiro? Tá bem. Não, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de falar com as pessoas. Eu acredito muito no poder da palavra, eu acredito muito nessa forma. Eu sou apaixonado por
por ensinar, no melhor sentido da palavra, de aprender junto com os outros, e a gente precisa refletir muito, Marcelo, do Papa Francisco, que esse homem é um evento, e ele é um terremoto em uma estrutura que estava acostumada a muitas certezas, e o Papa Francisco nos traz essas incertezas que são muito valiosas, né? Ele não é um homem das respostas, ele é um homem das perguntas, isso me agrada. Ele nasceu no mesmo dia que eu, ou eu nasci no mesmo dia que ele também é farmacêutico, a gente tem muita coisa em comum, entendeu? A gente mora em Roma, eu já tive 2 vezes com ele. E fazem aniversário juntos. Exatamente. É assim, a gente quase da mesma idade. Não, a idade um pouco diferente. Né? Muito obrigado. Rogério, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por essa partilha tão generosa do seu saber, da sua capacidade de provocar, de fazer a gente pensar, de nos tirar do lugar comum e nos fazer chegar à maioridade, ocupando esse espaço comum aqui da polis moderna, que é a internet. Exatamente. Então, muito obrigado. Fique à vontade aí para o seu compromisso com os confrades. Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer caipirinha para eles. Ah, é? Não vai embebedá-lo. Amanhã perde a hora para te levar. E nós continuamos aqui mais um minutinho sem o Frei Rogério, porque eu preciso fazer a minha propaganda de sempre, né? Vocês sabem que as nossas lives, elas têm a parceria com o Gustavo, da Opção Artes Gráficas de Varginha. Tudo aquilo que nós publicamos como propaganda das nossas lives é feito pelo Gustavo, e nessa parceria boa e legal que a gente faz com ele, no intuito de divulgar aqui na live também o trabalho do Gustavo. Então, se você precisa de uma arte digital ou impressa, desenvolvida com bom gosto e profissionalismo, pede para o Gustavo. Está aí o endereço, o e-mail do Gustavo, gustavo@opçãoartesgraficas.net.br. Ou você pode visitar também o site, que é pedeprogustavo.com.br. Eu quero também agora agradecer a presença de todos vocês. Mais esta quinta-feira, nós passamos juntos esse momento à noite, buscando crescer e introduzindo este documento delicioso que estará sobre a mesa hoje e nas próximas quintas-feiras. Como o Frei disse, ler é um exercício revolucionário. Então, todo mundo fica convidado para ler. Na próxima quinta-feira, nós vamos receber uma professora que não é católica, mas se chama Aleluia. A professora Aleluia, de Belo Horizonte, professora de um colégio agostiniano em Contagem, e que, apesar de não ser católica, escreveu um livro sobre a Laudato Si. Então, não perca o nosso encontro da próxima quinta-feira, às 8 horas. A partir de hoje, sempre aqui no Facebook, porque ele é mais popular e você pode divulgar mais para que mais pessoas participem conosco. Agradecendo a presença de todos vocês, eu queria convidá-los para que nós terminemos a nossa live de hoje rezando com São Francisco de Assis, no seu Cântico das Criaturas, que deu o nome à carta encíclica do Papa. Então, eu me despeço de vocês, convidando-os a rezar comigo com o cântico
das criaturas. Eu rezo com vocês e nós encerramos assim a nossa live. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, a Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de Te nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, que faz o dia e por ele nos alumias, e ele é belo e radiante, com grande esplendor de Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu, as acendeste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e pelas nuvens, e sereno, e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, ele é belo e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a Tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Uma boa noite a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, para nós conhecermos o primeiro capítulo da Laudato Si. Um grande abraço, boa noite, bom descanso.